Hoje acontece o júri do homem acusado de agredir e matar a própria filha de 8 meses em Piedade. Na época nós falamos desse caso aqui nos nossos telejornais. Vamos saber então mais detalhes sobre esse júri de hoje com a repórter Nicole Bonente. Boa tarde, Nicole. Oi, Luiz, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Noticidade. Esse júri teve início de manhã, por volta das 9 horas, pelo menos esse era o horário que estava marcado o início desse julgamento, que está ocorrendo a portas fechadas, ou seja, somente com a presença das partes envolvidas e também a presença do Conselho de Sentença. Nós não sabemos quantas pessoas devem ser ouvidas, quantos depoimentos serão dados hoje durante esse júri, nem o tempo que esse julgamento deve durar. Isso porque as informações só devem ser passadas depois do término dessa sessão. Só para que a gente relembre esse caso, como o apresentador disse no início dessa entrada ao vivo, nossa equipe cobriu tudo isso. Foi em junho de 2022, uma criança, ela chegou ao hospital já sem vida. Se tratava de uma menina, uma bebê de 8 meses. E a mãe, na época, ela chegou no hospital de Piedade e disse que tinha entrado para tomar banho, que deixou a filha sob os cuidados do pai, mas que quando ela voltou desse banho, ela foi até o berço e encontrou essa criança com sangramento na região íntima e também percebeu que o corpo da criança já estava mole. Ela foi levada, então ela levou essa criança para o hospital. Nós estamos mostrando inclusive imagens que foram feitas pelos nossos cinegrafistas aqui da TV Sorocaba, que cobriram, acompanharam todo esse caso, a equipe de reportagem, E essa criança então chegou no hospital já dessa forma, depois realmente foi laudado que ela já chegou no hospital sem vida e a polícia começou essa investigação. A mãe disse aos médicos e também aos policiais que ela tinha deixado essa criança para tomar banho e quando voltou ela estava desse jeito, Foi então o sepultamento da criança no dia seguinte, nossa equipe acompanhou e durante o sepultamento o pai, um homem que na época tinha 18 anos, ele foi preso, levado algemado. Nós mostramos essa imagem, inclusive. Inicialmente, ele negou à polícia que tivesse envolvimento na morte dessa criança, mas depois ele acabou confessando. Disse que quando a mãe foi tomar banho, ele ficou sozinho com essa menina, que a criança tinha começado a chorar, que ele teria se irritado com o choro da criança e jogado essa criança contra a parede pelo menos 5 vezes. O laudo da morte apontou o politraumatismo, os machucados por todo o corpo, que realmente era o que apresentava de acordo com o laudo pericial da época. Hoje, então, esse julgamento já teve início, o homem está preso desde a época e agora, então, deve ser divulgada essa pena, se esse homem vai continuar preso, quanto tempo e se outras pessoas também terão participação, se a polícia entendeu, se a justiça entendeu também que outras pessoas foram culpadas por essa morte. Luiz. Nicole, eu lembro que na época a gente acompanhou esse caso, eu falei dessa questão na época, acho que do laudo, do politraumatismo que você comentou que saiu depois. E na época também a mãe dessa bebê, ela chegou a falar com exclusividade com a gente aqui na TV Sorocaba e ela relatou, confirmou toda essa dinâmica ali do momento em que eles chegaram na casa, em que estavam no banheiro e depois quando saiu já percebeu a criança nessa situação. Só que ela relata também, na época, ela relatou que isso não teria sido a primeira vez, que ela já teria visto a filha ali com outras agressões, com outros machucados, quando ela ficava com esse homem, com o pai. Na época a mãe chegou a ser detida também, mas depois foi liberada. E aí agora com esse júri 2 anos depois, vamos seguir de olho e a gente atualiza aqui o resultado. Obrigado, Nicole, pelas informações.